Olá, pessoal! Faremos um simulado personalizado para o cargo de coordenador escolar, tá? Então, eu escolhi questões aqui que foram elaboradas pela Banca Instituto Consulplan, questões essas com temas que são cobrados para este cargo, beleza? Bom, além disso, eu também disponibilizo para a venda alguns materiais, né? Eu tenho uma apostila de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional, mas é importante que você veja se a ementa tá batendo, né, com o teu concurso antes de comprar, tá? Porque é uma apostila mais genérica, beleza? Além disso, eu também disponibilizo outros materiais simulados mais específicos, né, de municípios, né, de estatutos dos servidores e também de lei orgânica. Então, se tiver algum material que for para o seu concurso, eu colocarei os links na descrição deste vídeo. Além disso, para você ficar por dentro, né, tanto do lançamento de material quanto do lançamento de vídeo, é fundamental, né, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início ao nosso simulado para o cargo de coordenador escolar com questões do Instituto Consulplan, né, questões com temas que estão presentes nos conhecimentos específicos para esse cargo. Eu tentei pegar questões mais recentes, tá? Então, o que eu consegui de mais recente eu trouxe para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Ao nos distanciar momentaneamente da dificuldade em que nós encontrávamos e dirigir a mente para algum outro elemento, de alguma forma fizemos uma associação de ideias que nos levou ao que procurávamos anteriormente. Talvez tenhamos feito uma nova organização de imagens que nos conduziu à compreensão. Essa possibilidade de conhecimento por insight e com significados distintos a depender da forma como organizamos nossa percepção é um ponto crucial, pois não só permite que façamos interpretações individualizadas sobre a realidade, como nos afirma que existem várias formas de nos apropriar de algum conhecimento. E tais formas estão atreladas às nossas experiências de vida que podem nos ofertar instrumentos de percepção distintos de outras pessoas. A teoria de aprendizagem que dá suporte teórico a estas conclusões é a... Então, uma questão que trabalha com teoria de aprendizagem, né? Essas teorias de aprendizagem, elas são abordadas, são trabalhadas pela psicologia da educação. Então, as teorias de aprendizagem, elas vão se ocupar com a dinâmica envolvendo, né, o ensinar e o aprender. Existe uma dinâmica em relação a isso. É um processo, não é algo inerte. Não é algo que simplesmente você deposita um conhecimento. Não funciona dessa forma. Tem toda uma dinâmica. E é aí que entram as teorias de aprendizagem. Então, existem várias teorias de aprendizagem, né? Cada uma com as suas características ali preponderantes. Nós temos a teoria epistemológica genética de Piaget, tem a teoria construtivista, sociocultural de Vygotsky, temos também a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, temos a teoria do aprendizado experimental de Rogers, temos também a teoria de Gestalt, né? Então, vamos ver aqui o que melhor se enquadra, qual é a teoria de aprendizado que melhor se enquadra com o que foi exposto pelo enunciado. Percebam que o enunciado nos fala sobre os insights. O insight é quando você tem uma nova percepção sobre algo. É um momento em que você simplesmente consegue chegar no que você está buscando, não pelos meios cartesianos, entende? Você não está ali dando um peso muito grande para o processo, mas e sim pela percepção em que você conseguiu alcançar aquela resposta. E às vezes, para alcançar a resposta, você precisa se distanciar da pergunta, se distanciar dos elementos daquela pergunta. E é o que fala aqui o enunciado, né? O enunciado fala sobre esse distanciamento, né? Para você se dirigir para algum outro elemento, para que você tenha a sua mente, para que você limpe a sua mente, para que você dê vazão à sua capacidade de percepção e quase que intuitiva, porque na verdade você já tem elementos prévios ali na sua mente, você tem ali recorte, você é capaz de chegar naquela resposta assim, mas está tudo muito embaralhado, está tudo muito confuso e às vezes você tem que se distanciar. Então percebe que o enunciado ele traz essa questão muito forte do insight, tá? Então você chega naquilo que você deseja, utilizando os retratos, os recortes das experiências de vida que você tem. E claro que para isso você usa, né, de percepções. E aí, quando você tem essa situação de enfatizar a percepção no lugar da resposta, é muito mais importante a sua percepção sobre aquilo do que, de fato, o processo. Então, o que é enfatizado, na verdade, é o contexto, o contexto no qual o estímulo acontece, né, para você ter esse insight. Você está diante aqui de uma teoria de aprendizado de Gestalt, tá? Que a gente fala que é o gestaltismo. Portanto, a nossa resposta é a letra C.
A teoria interacionista, ela é tanto de Vygotsky quanto de Piaget. Ambos são interacionistas, tá? Ou seja, eles acreditam, né, que você tem ali a influência maturacional, a influência da questão biológica, claro, tá? Já existe ali toda uma codificação genética para determinadas ações, a questão orgânica, né, ela atua. E junto à questão orgânica, nós temos também um meio. O meio influencia no aprendizado. Então, você tem uma interação ali entre os fatores biológicos e os fatores do meio. Mas não vem ao caso aqui, porque aqui nós estamos trabalhando com a questão dos insights, né? Com a questão de que você tem ali a percepção como sendo muito mais importante do que de fato a resposta, tá? Que tá muito mais ligada à Gestalt. Temos também a teoria de aprendizagem construtivista, né? Essa teoria construtivista, ela coloca o aprendizado como sendo um processo ativo, né? Que você se baseia em conhecimentos já estabelecidos na sociedade, que nós chamamos de conhecimentos prévios, e também aqueles que estão sendo estudados no momento. Tá? Então, ambos são considerados durante o processo de ensino-aprendizagem e, né, o aluno é um participante ativo desse processo de aquisição de conhecimento. E esse processo leva em consideração também as experiências, né, as vivências dos alunos. Também não é o caso aqui, a gente não teve essa ênfase no enunciado. E a teoria que está ligada à questão do condicionamento, ela tá relacionando a aprendizagem por questões de comportamento, né, enfatizando o meio, enfatizando as condições ambientais, as condições do meio, como uma forma de possibilitar, de promover a aprendizagem, né? Conectando ali o estímulo e a resposta. Vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: considerando as diferenças existentes entre as tendências pedagógicas, conforme a proposta de classificação de Libânio, que sustenta os pressupostos de aprendizagem na educação do Brasil, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, indique a seguir o papel do professor na pedagogia liberal. Eu tenho uma apostila aqui, que eu falo sobre as tendências pedagógicas e outras questões envolvendo o processo pedagógico, tá? De repente, vale a pena para vocês, vejam a ementa da apostila e vejam se enquadram com o que está sendo solicitado no conteúdo programático para o seu concurso, tá? Então, as tendências pedagógicas, elas reúnem os pensamentos, né, os pressupostos de autores em relação à questão da educação. E um dos professores responsáveis, né, por elaborar as principais tendências pedagógicas foi o Libânio. Tá? Tivemos o Saviani e o Libânio, tá? E aqui a gente está falando, né, a questão traz, ele quer saber as tendências pedagógicas de Libânio, segundo Libânio. Existem duas tendências pedagógicas de modo geral, a tendência pedagógica liberal e a tendência pedagógica progressista. Tendência pedagógica liberal e progressista, não é progressivista não, é progressista. E aí esse termo liberal não tem relação com liberdade, não. Esse termo liberal está relacionado ao fato de que nessa tendência, nessa pedagogia, o indivíduo ele vai se manter, a ordem da sociedade, as classes sociais, elas serão mantidas. Você vai obedecer as normas e valores estabelecidos pela sociedade. Você não vai buscar romper essa lógica dominante. Então, simplesmente, uma instrução de ensino, ela tem como papel, ela vai cumprir com o papel de preparar o indivíduo para pertencer a essas camadas sociais que já estão estabelecidas pela sociedade culturalmente. Não há ali uma busca por uma mudança nas classes, tá? Não é uma busca para que haja ali uma quebra de paradigma nessa tendência. Essa tendência pedagógica liberal, ela também se divide. Ela se divide em tradicional, em liberal renovada, progressivista, percebam, progressivista dessa vez. Também em liberal renovada não diretiva e também em tecnicista. Diferente da tendência pedagógica liberal, a tendência pedagógica progressista, ela já permite uma análise crítica das camadas sociais, das realidades sociais, ela permite ali que haja uma mudança nas camadas sociais, ela busca trazer isso para a realidade do aluno, ela busca modificar essa tendência, ela não se limita ao que já está estabelecido pela sociedade. Então, segundo essa tendência pedagógica progressista, a escola ela não vai apenas contribuir na formação de cidadãos que eles cumprem as normas que estão estabelecidas pela sociedade. É mais do que isso. Essas pessoas, esses educandos, eles vão ter ali uma análise crítica da sociedade, da realidade social, vai buscar ali mudanças em relação a paradigmas, tá? Então é isso, é uma tendência pedagógica que ela tem uma questão sociopolítica muito grande. Essa tendência pedagógica progressista, ela também se divide em três: em progressista libertadora, em progressista libertária e em progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica.
Então eu passei um panorama geral para vocês, tá? Bom, o que a questão ela quer? Ela quer que você indique o papel do professor na pedagogia liberal. E foi o que eu falei para vocês. A pedagogia liberal, ela não tem relação com liberdade. Ela tem relação em manter o ordenamento social, manter as classes dominantes como estão, não tem modificação, não tem alteração nas camadas sociais, não tem um cunho político ali, não tem um cunho político-social, nada disso, tá? É apenas para poder formar cidadãos que vão cumprir com um papel na sociedade, que já está estabelecido. Então, por exemplo, na pedagogia liberal tradicional, o que a gente tem? A gente tem a mera transmissão do conhecimento. É um professor sendo um transmissor, e o aluno um receptor. Por quê? Porque você não tem ali a busca para que haja uma mudança, para que haja um engajamento, para que haja uma análise crítica, uma reflexão acerca da realidade social. Não, você tem um mero depósito de conhecimento. E o professor seria o papel principal, central, que detém todo o conhecimento e vai transmitir esse conhecimento, né? Isso tá de acordo com a pedagogia liberal mais tradicional, né? Então, a letra B, transmissor de conhecimento, é o que mais cabe aqui. Então, o professor ele não é um mediador, nem um intervencionista, ele não está mediando o conhecimento, ele está transmitindo. Ele não favorece a aproximação da consciência, porque, na verdade, ele não está promovendo essa reflexão, ele não está orientando e catalisando o processo junto com reflexões, ele não está promovendo reflexão, ele está apenas depositando conhecimento. Então, como a questão deseja o papel do professor na pedagogia liberal, o papel do professor na pedagogia liberal é esse, ele é um transmissor de conhecimento. Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte: o desafio proposto por Kandal em 1983, válido até os dias atuais, propõe a superação de uma didática exclusivamente instrumental pela construção de uma didática fundamental, essencialmente articulada à problemática da educação na sociedade. A proposta da didática fundamental, defendida por Kandal, representou um amplo movimento de reação à didática marcada pela neutralidade. Atualmente, desafia-se opções metodológicas que superem uma visão de didática como neutralidade, buscando significar a prática pedagógica para a formação dos alunos como cidadãos críticos capazes de tomar decisões e que se insiram de forma exitosa na sociedade. De acordo com a necessidade de superar a didática como uma ciência neutra e que interfere no tipo de aluno que se quer formar para a sociedade, assinale a afirmativa correta. Kandal é o sobrenome de uma professora, a professora Vera Maria Ferrão Kandal. Então, Kandal defende, a professora Vera defende a aplicação de métodos, técnicas que são importantes para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma eficiente. Então, para que isso aconteça, alguns elementos da ação didática, eles são necessários, como, por exemplo, a figura do professor, o corpo discente, os alunos, o conteúdo em si, o contexto da aprendizagem, tem que ser uma aprendizagem que tenha relação com a realidade do aluno, e também estratégias metodológicas. Então, a professora ela defende muita questão das diferentes culturas, tá? Das diferenças culturais entre os grupos e a relação entre essas diferenças, sobre a questão da hibridização de culturas, da combinação de culturas, do constante fluxo entre os elementos culturais, e também questões envolvendo desigualdades sociais, enfim. Então, ela faz um link com essas questões. Então, vamos analisar as alternativas em busca de uma afirmativa que ela tenha mais relação com o que a professora propõe, que é uma didática que ela não seja neutra, tá? Que ela promova ali uma busca, uma quebra de paradigmas, que ela promova conscientização, que ela promova reflexão, uma análise crítica da sociedade. Letra A. A escolha de uma metodologia de ensino deve ser feita pelo professor no seu planejamento anual e caminhar durante todo o ano letivo sem alterações, de modo a criar uma rotina de estudos junto aos alunos. Bom, gente, claro que o professor ele tem que escolher as suas metodologias de ensino, ele tem que fazer o seu planejamento. Só que o planejamento, ele não é... O nome já está falando. Ele não é um ato. O planejamento é um processo, tá? Ele vai acontecer ao longo de todo o ano. Tá, e ele vai caminhar durante todo o ano e claro que ele vai ter alterações, evidentemente, porque cada grupo é um grupo, cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto e o professor ele vai descobrindo isso na medida que ele for lecionando, na medida que ele estiver ali inserido naquela realidade, tá? Então sim, é totalmente passível de alterações, sim. Então ele trata errado quando ela fala, que vai caminhar o ano letivo sem alterações, de modo a criar uma rotina de estudos. Não, as alterações elas muitas vezes são necessárias.
Letra B. A didática é uma ciência que busca oferecer um leque de opções para melhor desenvolver os conteúdos prescritos no currículo, de modo a garantir sua aquisição, visando formar cidadãos disciplinados e socialmente adaptados. Bom, a ideia é que os cidadãos, eles sejam o quê? Engajados, que eles critiquem. Claro, eu não estou falando criticar, são rebeldes sem causa, não. Que eles façam críticas dentro de um embasamento. Para você fazer uma crítica construtiva e que faça sentido, você tem que analisar aquilo. Você tem que parar e realmente refletir sobre aquilo. E é disso que Kandal, né, que a professora propõe, tá? É uma análise crítica. Então, se você forma cidadãos disciplinados e socialmente adaptados, você está formando cidadãos que eles vão ficar ali inertes, que eles vão ficar, eles vão atender a papéis sociais e não vão se mexer. Eles vão ficar estagnados. Socialmente adaptados é isso. Ele vai se adaptar à realidade social que a ele é determinada. Ele não vai buscar uma ascensão, ele não vai buscar uma mudança. Então a letra B está errada. Letra C. O planejamento pedagógico deve prever metodologias que sejam adequadas aos objetos de conhecimento a serem estudados, de forma que o aluno possa argumentar e também propor caminhos alternativos para seu conhecimento. Claro, aqui ele coloca o seguinte, que o planejamento pedagógico, ele vai prever metodologias. Ele não vai ser enfático, taxativo, vai dizer, eu vou usar essa metodologia X aqui até o final do ano letivo e acabou. Não, ele já vai colocar ali um leque de metodologias, de situações em que ele pode lidar, né? E ele vai buscar aquela que melhor se enquadra, né? Para você garantir ali também a participação do aluno, que o aluno também possa argumentar, que ele também possa propor alternativas, tá? Então, visando colocar o aluno num papel também ativo, tá? Então, a letra C é a nossa resposta. E letra D, a definição de uma metodologia passa sempre pela opção de uma prática a partir das aulas expositivas, onde o aluno deve, após a exposição do professor, resolver exercícios e realizar atividades que levem a respostas corretas previstas no planejamento. Bom, essa aula expositiva, ela se enquadra naquele método mais tradicional de ensino, que o professor é um transmissor de conhecimento, o aluno é um receptor do conhecimento. E não é essa a ideia aqui estabelecida pela professora Vera, tá? Na verdade, a ideia é que o aluno participe, o aluno também seja responsável por esse conhecimento, construa esse conhecimento junto com o professor, tá? Então, aqui ele está falando de uma aula expositiva que não cabe aqui com a concepção de quebra de neutralidade, né, que foi proposta por Kandal, tá? Então, a letra C é a nossa resposta. Vamos para mais uma questão que diz o seguinte: quedas, pancadas e sustos acompanham as crianças aonde quer que elas estejam. Geralmente, elas não percebem ou identificam riscos nos ambientes, até mesmo pela agitação das brincadeiras e curiosidades de reconhecimento do meio em que estão inseridas. Portanto, é fundamental que os profissionais de apoio escolar ajam corretamente quando a criança sofrer um ferimento na cabeça. Considerando um corte hemorrágico no couro cabeludo da criança, o que não se deve fazer nos primeiros socorros? É uma questão que está cobrando conhecimento de primeiros socorros no ambiente escolar. Eu tenho uma playlist de fundamentos de educação, eu tenho um vídeo que eu falo somente desse assunto, eu falo de primeiros socorros no ambiente escolar. Vale muito a pena vocês assistirem. Não só esse vídeo, como a playlist inteira, tá? Vai ajudar demais vocês. Bom, então, segundo o enunciado, né, a criança ela sofreu um corte hemorrágico no couro cabeludo. Não, ela sofreu um ferimento, né? Esse ferimento acabou fazendo com que houvesse ali extravasamento de sangue, perda de sangue, né? Então, como agir diante dessa situação? Aliás, a questão pede o que não se deve fazer, né? Ela pede a alternativa errada, o procedimento incorreto. Letra A, lavar o ferimento com água limpa para remover as impurezas. Esse é o procedimento padrão, tá? Teve um ferimento, você tem que lavar esse ferimento. Mas tem que tomar cuidado com a água que você vai utilizar. Tem que ser uma água limpa, tá? Para você conseguir já remover aqueles intempéries, aquelas impurezas que ficam mais expostas, tá? Letra B. Lavar bem as mãos com água e sabão antes de tratar o ferimento. Não tenha dúvida, isso é fundamental. Você tem que higienizar bem as suas mãos, né? Antes de você manipular, manusear aquela área, senão você vai contaminar mais ainda aquela área, tá? Então você tem que lavar bem as mãos, sim, antes de começar a fazer todo esse manuseio. Letra C. Desinfetar a área com antisséptico ou soro fisiológico usando uma gaze. Então depois que você lavou bem aquela área, tirou aquelas impurezas que estão expostas, né, mais superficiais, você vai desinfetar aquela área. Você vai usar ali um antisséptico recomendado,
né, que esteja dentro da validade, né, tem que tomar esse cuidado. Ou você vai usar um soro fisiológico, você vai usar uma gase, que você não vai colocar a sua mão diretamente no ferimento, tá? E letra D, que só pode ser a nossa resposta, diz o seguinte: aplicar pomada antibiótica ou qualquer outro produto e levar ao pronto-socorro. Vocês concordam comigo que uma pomada antibiótica, esse tipo de produto, né, é um produto medicamentoso, certo? Então, ser medicamentoso não compete você, eu, qualquer outra pessoa que não seja da área de saúde, fazer. A gente não pode simplesmente, eu vou colocar uma pomada que eu acho que essa pomada aqui, ela tem um efeito tal. Não, a gente não tem essa competência, né? Então, a gente não pode aplicar nenhum tipo de medicamento sem que tenha ali uma prescrição médica. Então, não, isso não é um procedimento correto. Mas claro que você pode sim levar a criança ao pronto-socorro, tá? Mas como a questão está parcialmente errada, ela se torna como um todo errada. Vamos para a última questão desse vídeo, questão de 2023, que fala o seguinte: sobre a alfabetização e letramento, analise as afirmativas a seguir. Número 1. Na dimensão individual, o letramento é visto como um atributo pessoal, que envolve um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas desenvolvidas nos processos de leitura e escrita. Bom, normalmente, o letramento e a alfabetização, eles são considerados como sendo sinônimos. Na verdade, eles não são, tá? Então, embora o senso comum nos diga que são sinônimos, eles não são. Existem, claro, semelhanças, né, entre eles, mas também há diferenças. O letramento não é só você fazer a descodificação ali de uma linguagem, é muito mais do que isso, tá? Não é só o ato em si de escrita e leitura. O letramento, ele tem relação com as práticas sociais, ele tem relação ali em desenvolver habilidades, comportamentos, né, e compreensão de textos e também com as práticas sociais. Então, não é só você meramente saber ler e escrever, mas é você saber interpretar, é você fazer uma análise crítica, é você saber refletir acerca de um dado assunto. Então, envolve, além da escrita e da leitura, mas também das práticas sociais que se relacionam com a escrita e com a leitura. Entendendo isso, a gente percebe que o letramento ele faz parte da nossa vida o tempo todo, né? O letramento ele não é apenas para aquelas crianças que estão sendo alfabetizadas, não, para nós também. Se direciona a nós também, no nosso convívio, no nosso cotidiano, na nossa existência, porque a gente está sempre o quê? Está sempre aprendendo, está sempre se reconstruindo, né? Então é uma construção permanente. Já a alfabetização, né, ela ensina a codificar, a decodificar um sistema de escrita, né, tá mais ligado à questão técnica mesmo em si. Já o letramento não, ele vai para além disso, ele vai para as práticas sociais também. Então, como eu falei, né, o letramento, ele tá relacionado sim com essa questão das habilidades, né, com a questão envolvendo não só o descodificar, o codificar e o descodificar da linguagem do sistema de escrita, não, também envolvendo questões psicológicas, né, que são inerentes ao processo de leitura e escrita. Então a número 1 está correta, porque ela mostra que a dimensão do letramento ela não é uma dimensão pequena, restrita, é uma dimensão ampla. 2. O fazer diferenciado da alfabetização na perspectiva do letramento exige do professor alfabetizador uma ação voltada para a memorização, bem como atividades repetitivas de estímulo-resposta. Tá errada essa 2, né? Porque na perspectiva do letramento não é memorização, é reflexão, é você fazer associações, é você conseguir fazer links, é você conseguir associar a prática social. Então não é a memorização, não é a repetição. Vai muito além disso tudo, não é um processo mecânico, é um processo que ele vai envolver uma dinâmica, tá? Então a 2 está errada. 3. Alfabetizar letrando constitui um novo método de alfabetização, que consiste na utilização de textos variados no ambiente escolar. Gente, alfabetizar utilizando o letramento não é você simplesmente apresentar textos variados no ambiente escolar, tá? Não é isso. Alfabetizar letrando é você contextualizar, é você fazer com que aquilo que está sendo apresentado ele tenha significado para aquele aluno. Não tem a ver com memorização, com repetição, não tem a ver com um processo mecânico, não tem a ver com você simplesmente apresentar textos ali diversificados. É muito além disso, tá? É uma prática social. Então, a 3 está errada. E 4. As práticas de alfabetização desenvolvidas na escola devem contemplar a contextualização da escrita com base nas situações reais de uso dessa tecnologia na sociedade, oferecendo condições para o letramento ao tempo que se situam os gêneros textuais, demarcando suas funções comunicativas. Exatamente isso. A prática de alfabetização,
que a escola ela vai adotar, ela deve adotar, ela não tem que ser uma mera codificação e decodificação do sistema de escrita. Tem que ser muito mais, tem que contextualizar, como eu falei anteriormente, tem que contemplar a contextualização, tem que trazer situações reais, situações que façam sentido para aquele aluno, tá? Então, sim, tem que oferecer condições para que você consiga aplicar o letramento, né? Ao mesmo tempo que você também vai ali expor gêneros textuais, você vai desenvolver as funções comunicativas. Então, a 1 e a 4 estão corretas e a nossa resposta é a letra A. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aqui no canal tem diversas playlists que podem estar auxiliando vocês, reforçando nos seus estudos, tá? Tem playlist de legislação educacional, tem playlist de fundamento de educação, tem playlist de noções de administração pública, tá? Tem playlist de simulados de diferentes bancas organizadoras, tanto de fundamento de educação quanto de português, tá? Então explore bastante para vocês estarem aí bem preparados para a prova de vocês. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.